Pacientes denunciam a operadora de saúde Prevent Senior por receitar o medicamento hidroxicloroquina usado para tratar a Covid-19 antes mesmo da confirmação da doença. O remédio ainda está em testes e o uso só é recomendado pelo Ministério da Saúde em casos graves, ou seja, não leves. E em todas as situações deve haver acompanhamento médico. Para quem tem mais de 70 anos, está com febre ou apresenta dificuldades respiratórias, a recomendação da rede Prevent Senior é a mesma. O kit coronavírus com comprimidos de cloroquina e azitromicina. Nessa receita, o médico prescreve o medicamento para um paciente bem mais jovem, de 41 anos, que não passa bem, mas não foi internado. A indicação foi feita antes mesmo de fazer o exame que confirmaria a Covid-19. Meia hora depois que eu tomava o medicamento, eu sentia dor de cabeça. Era uma dor de cabeça diferente, né? E eu sentia taquicardia. A aceleração dos batimentos cardíacos em repouso chegava a 100 batimentos. Cada vez que eu tomava uma dose da hidroxicloroquina, eu sentia os mesmos efeitos colaterais. Eu me senti usado, testado, né? Como se eu tivesse sido uma cobaia para saber o que o medicamento faz ou não. Conhecemos muito bem ainda o comportamento do vírus no nosso organismo. Então, nós não conhecemos mecanismos de resistência, nós não conhecemos mecanismos que poderiam, de certa forma, enganar o medicamento, né, que o vírus poderia desenvolver para enganar a ação do medicamento. Então, quando que isso aconteceria, como que isso aconteceria, é muito cedo para se determinar esses mecanismos. A cloroquina é usada pela medicina há quase um século no tratamento da malária e também de doenças autoimunes, como lúpus. No Brasil, é aprovada pelo Ministério da Saúde no tratamento do coronavírus apenas para protocolo de pesquisas científicas e em casos mais graves. No dia 20 de março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, enquadrou a hidroxicloroquina como medicamento de controle especial. Esse médico sanitarista explica que o remédio deve ser prescrito apenas por um médico, depois de um atendimento clínico e não à distância e de maneira indiscriminada. Todo medicamento tem algum risco e é o médico quem vai ponderar se há uma relação adequada entre o risco e o benefício que o paciente pode ter na utilização daquele medicamento. Portanto, a ilegalidade eventual é na remessa de medicamentos sem uma prescrição médica, sem uma ordem médica para isso. A cloroquina é estudada neste momento em todo o mundo porque apresenta resultados promissores contra o coronavírus. No Brasil, o Ministério da Saúde indica para pacientes em estado grave ou crítico e analisa a possibilidade de adotar também para quem está nos estágios iniciais da Covid-19, mas tudo com indicação médica. O paciente deve ter claro que o remédio está em fase de testes. A condição fundamental é o conhecimento pleno, o consentimento livre e esclarecido das pessoas que participam eventualmente de um estudo clínico. A operadora de saúde Prevent Senior diz que está fazendo uma pesquisa com o medicamento em pacientes com sintomas e exames tomográficos que apontem a suspeita de contaminação por coronavírus e que o estudo já teria apresentado bons resultados em pelo menos 300 pacientes em estágio inicial da doença. A pesquisa ainda não foi divulgada, mas a operadora afirma que até agora já prescreveu o remédio para cerca de 500 pacientes. A Prevent Senior disse que todos os procedimentos fazem parte de uma pesquisa científica desenvolvida pela rede. Afirmou ainda que os doentes assinam um termo concordando com o tratamento. A operadora reforça que mais de 500 pacientes já tomaram a medicação e tiveram alta médica. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, se há uma receita prescrita e assinada por um médico, não há irregularidades.